Já estamos de volta com o programa Consciência Próspera. Agora no segundo bloco com outro tema muito especial também, a matemática do dinheiro. E para explicar, compartilhar suas informações, seus conhecimentos, suas experiências de vida, nós convidamos Getúlio Gomes. Seja bem-vindo, Getúlio, como está? Tudo bem, Samuel? Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Eu sou o Getúlio Gomes. E estou aqui para responder aí algumas perguntas que vocês eventualmente fizerem através do chat e também responder aqui as perguntas do Samuel. Muito obrigado. Muito bem. E como é que começou os seus estudos nessas relações espiritualidade e porque você tem uma formação de finanças, gestão de pessoas nos negócios, como é que começou essa sua junção, essa integração entre espiritualidade e prosperidade e a energia do dinheiro? Então, na verdade, assim, a minha formação é administração de empresas, ciência da computação, tenho pós-graduação em gestão de pessoas para negócios. Então, de repente, como é que um cara desse vai mexer com espiritualidade, né? Fica a pessoa que está do lado de lá fala, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Na verdade, a espiritualidade eu já desenvolvo muito antes disso, né? Desde meus 19 anos que eu já procurei me instruir dentro dessa área. Então, a única coisa que tinha na época eram os centros espíritas, né? Existiam poucos livros, na verdade eram livros muito escondidos, né? Você ia comprar, tinha que descer porões, vir aqui, vir ali e tal, você sabe muito bem disso. Exatamente. Então, assim, a partir dali, só foi crescendo, porque eu já tinha ela na pele, né? Então, quando eu mudei, fui para outros estados, fui para Belém do Pará, fui para Recife, sempre procurando um centro para estar ali, sempre me envolvendo com a parte espiritual. Mas só quando eu vim para São Paulo, que aqui realmente é o celeiro do conhecimento, né? Sim. É que eu tive a oportunidade de chegar nas livrarias e agora poder escolher o título que eu quisesse. E aí foi que realmente eu pude expandir dentro dessa área. Muito bom. E também pensando nessa integração dessas duas partes, porque o que tem muito visto presencialmente ali nas empresas, né, essa coisa da qualidade de vida entrando nas empresas, essa coisa das pessoas procurarem algo mais além de apenas os negócios. Como é que você vê essa espiritualidade nos negócios? Então, eu digo para você hoje o seguinte, infelizmente ainda são algumas empresas já estão se preocupando com a qualidade de vida do funcionário, o que eu chamo de empresa sistêmica. Eu já participei de alguns estudos de empresas e quando você faz todo o levantamento, que você faz o relatório inicial para apresentar o foco do problema, muitas vezes o problema está no próprio dono. E aí ele fala para mim, mas eu estou te pagando para você falar que eu estou errado? Que isso? Infelizmente eu estou te mostrando, você quer a sua empresa sistêmica, você quer realmente espiritualizar a tua empresa, porque na verdade, quando você tem a percepção que você não é só o físico, tem coisas muito maiores do que isso, a tua produtividade cresce porque você tem muito mais confiança, a tua forma de ver o dinheiro, a tua forma de ver a empresa é completamente diferente, Samuel, completamente diferente. Nos seus workshops, nos trabalhos que você realiza de cursos, palestras e até os atendimentos com as consultorias, como é que você vê, qual é a estrutura do dinheiro? Eu vejo a estrutura do dinheiro assim. Primeiro, como eu faço no meu workshop, eu falo da parte espiritual, que são as crenças, né? As crenças religiosas que você tem, e também da parte psicológica. E nessa parte psicológica também tem as suas crenças. Então eu procuro fazer uma brincadeira, porque a melhor forma de você aprender é brincando, né? Então eu trago a espiritualidade, eu trago a parte prática, porque se você observar, se você quiser saber como aplicar o seu dinheiro, como você trabalhar essa parte física da coisa, tem ótimos livros aí, a gente sabe disso, você mesmo recentemente entrevistou uma pessoa aqui fantástica, que tem livro publicado a respeito de como administrar o dinheiro, as finanças pessoais. Agora o lado psicológico é que é o problema, a pessoa ela não se toca, que não é só ficar lá aplicando, não é só guardar 10% ou 20% ou sei lá quantos por cento que você queira e achar que vai ficar rico, achar que você vai chegar lá na sua velhice tendo a sua independência financeira. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que imaginar o seguinte, porque você tem que fazer uma diferença na sua vida, porque é a diferença que faz a diferença.
Se você imaginar um corredor de 100 metros, quando ele chega ali na linha, normalmente é filmado, é fotografado, porque a olho nu você não consegue perceber o primeiro e o segundo. Está aquele bolo de gente. E é assim, é milésimo de segundo. E esse milésimo de segundo é que faz a diferença. Então, na sua vida financeira também, a todo o teu contexto, porque você é um ser holístico, você é corpo, espírito, mente, emoção e tudo mais. Então, a diferença, quando você trabalha com dinheiro, é exatamente você se harmonizar principalmente. Porque é assim, a gente faz um tour. Quando você faz um tour, você vai conhecer uma cidade, você sai fotografando, você vai vendo uma coisa bacana, fotografa, e depois você vai relembrar isso. Quando você faz o seu tour, que é o autoconhecimento, o seu tour interior, o seu caminho de Compostela interior, as pessoas não levam a máquina para fotografar. Elas não escrevem aquilo que elas perceberam. E essa é a grande diferença. Você tem que perceber o que você sente em relação ao dinheiro. Então, nesse caso, a estrutura do dinheiro para mim se compõe assim. Primeiro você tem que aprender a ganhar, né? Depois você tem que aprender a gastar. Depois você tem que aprender a investir. Tá? E por aí vai, você tem uma série de comportamentos que você tem que aprender antes de pensar em trabalhar com a energia do trabalhar com a energia do dinheiro. É uma coisa bem interessante isso que você está acabando de falar, porque boa parte das pessoas fala assim, quero, mas faz diferença a pessoa colocar no papel e ter um acompanhamento. Total, total, porque assim, as pessoas acham que guardar uma certa quantidade de dinheiro, quando daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai ter a sua independência financeira. Bacana, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quem hoje em dia tem um fluxo de caixa pessoal, aonde ele anota lá o cafezinho, o pagamento que ele fez para o tiozinho lá da esquina que guarda o carro dele, quanto de dinheiro ele deu de esmola lá no trânsito, né? Então, esse conjunto de gastos, muitas vezes fala, não, deve ter dado uns 20 reais. É nada. No final das contas, você vai fazer isso aí, dá 200, dá 300 reais por mês. E isso faz uma grande diferença. Então, assim, eu não estou falando de uma pessoa que ganha salário mínimo, evidentemente. Mas mesmo essa pessoa que ganha salário mínimo, ela tem que ter um controle financeiro. E uma das ferramentas que eu aconselho é fazer o fluxo de caixa pessoal, que é o fluxo mensal, e o fluxo de caixa diário, que é esse que você anota o cafezinho, que é esse que você anota o agrado que você deu ali, uma gorjeta que você deu para alguém na rua, uma esmola, etc. e tal. Aí você chega no final do mês, você soma tudo isso e você vai saber quanto você gasta. Porque o importante não é quanto você ganha, é administrar o que você gasta. Temos aqui uma pergunta no chat do Fernando de Mello, que pergunta: boa noite, minha pergunta é: atualmente, quais são as melhores formas de investir e fazer dinheiro no Brasil? Parabéns pelo programa, abraços, Fernando. Bom, as formas de investimento, o que eu digo para você é o seguinte: eu não ensino ninguém a investir, eu mostro um caminho de investimento, porque hoje tem muita gente que é fantástica, pessoas que vivem de estudar as melhores formas de investimento, tá? Agora, o que eu mostro para as pessoas é o seguinte: existe esta forma, existe aquela outra. A primeira coisa que eu pergunto para o Fernando é o seguinte: você tem uma personalidade financeira, e eu preciso saber se você é arrojado, se você é conservador ou não. Porque se você é um conservador, de cara, Fernando, eu vou falar, fica na poupança, porque não tem outro jeito. Embora eu sei que a poupança rende muito pouco, mas eu preciso saber também dessas características da pessoa. Então, a partir do momento que você faz, digamos assim, essa anamnese financeira, é que você pode dizer para essa pessoa qual a melhor forma de investimento para ela. Porque a melhor forma de investimento para você não é para outra pessoa. A gente estava falando há pouco sobre crenças, né? Existem várias crenças limitantes. Você quer compartilhar com a gente algumas das crenças limitantes mais comuns que você tem acompanhado nesses anos de pesquisa e desenvolvimento com um grupo de pessoas e pessoas individualmente? Olha, são as clássicas, né? Aquela de é mais fácil o camelo entrar na agulha do que o rico entrar no céu, pelo amor de Deus. O grande problema nessa questão aí é o que eu falo assim: nós precisamos aprender, ou pelo menos conscientizar o que foi que eu aprendi dos meus pais, o que eu aprendi da religião. Porque se você observar,
tem algumas religiões que elas são prósperas, elas só falam de prosperidade. E detalhe, a religião que mais prega a pobreza é a religião católica, mas a Bíblia é um dos livros que mais fala de prosperidade, que mais fala de riqueza. Você olha lá e não sei que tem não sei quantos camelos, não sei quantos de terra, não sei. Ou seja, eu não sei por que vem aí um conceito de que você tem que ser pobre, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Agora você sabe que essa questão é mais fácil o camelo entrar na agulha, no fundo da agulha, do que o rico entrar no céu. É que quando chegava em Jerusalém, o pessoal que vinha com as cargas do camelo, passou das 6 horas, fechava o portão principal. Então teria que tirar toda a carga que representa a pessoa se despir de todas as suas posses para poder entrar no céu, que muito tempo em viagem, ele chegando ali era como se chegasse no céu. E aí ele era obrigado a entrar por uma portinhola, que tinha lateralmente, que parecia o fundo de uma agulha. Né? Então o camelo entrava ali, que o camelo tem essa característica de andar de joelhos, então o camelo entrava de joelhos ali por aquele fundo que chamava agulha, aquele aspecto da portinhola. Então são crenças, na verdade, que alguém um dia falou e o sujeito interpretou de uma forma, e isso vem aí há mais de sei lá quantos mil anos e a gente continua pensando dessa forma. E uma outra coisa é aquela situação: eu nasci pobre, vou morrer pobre, então o pau que nasce torto morre torto. E eu já vejo diferente. Né? Pau que nasce torto, a gente serra ele, coloca ele retinho e aí reutiliza. Exatamente, reutiliza. E de repente eu preciso de uma curva também, eu vou adequar ele àquele sistema. É uma coisa interessante. E aí, se alguma pessoa, por exemplo, que está acompanhando a gente, se identificou com uma ou outra, ou todas as crenças que você comentou agora nesse nosso bate-papo, o que ela faz com isso? Ela só identificou que aquilo lá parece muito presente, tipo, o dinheiro não nasce em árvore, é muito, muito difícil ganhar dinheiro. O que ela faz com esse conteúdo que ele já vem guardando, cultivando durante todo esse tempo na vida? Então, no meu curso Matemática do Dinheiro, eu ensino exatamente você trabalhar as suas crenças. Porque a parte psicológica talvez seja a pior que você tem para trabalhar. Quando eu digo pior, é no seguinte sentido: é fácil viver, você sabe disso, é muito fácil viver. O problema é que nós colocamos dificuldade nessa vida. Então eu acabo trocando, eu falo, viver é difícil, mas é simples. Então dentro dessa simplicidade, eu procuro mostrar como você pode trabalhar essas crenças. Porque o que acontece? Se você vem de uma família pobre, se os seus pais, avós foram pobres, a sua tendência natural é que você também é pobre e será pobre. Você vai viver naquela luta, você vai falar, não, porque precisa trabalhar, meu pai disse que a gente tem que ralar, se eu não trabalhar numa multinacional, eu não vou ser ninguém, se eu não trabalhar no Banco do Brasil, eu não vou ser ninguém, então eu tenho que trabalhar na Caixa Econômica Federal e por aí vai. Então eu até brinco, não sei se é porque o tempo aqui é muito curto, mas existe o pensamento do pobre, do arremediado e do rico. O pobre fala assim, quando meu filho crescer, ele vai trabalhar de caixa numa determinada casa de imóveis aí, entendeu? Entendi. Então ele vai trabalhar no caixa do supermercado. Isso é um pensamento pobre. Não é a pessoa ser pobre, isso não é defeito. Defeito é você ficar naquele ciclo da pobreza, porque é odiável realmente a pobreza. O cara remediado, ele fala assim, não, meu filho vai crescer, ele vai estudar, então ele vai trabalhar num banco, né? Ele vai ser um escriturário do banco, etc. e tal. Por quê? Porque ele já tem um pouquinho mais da instrução financeira. E o rico não. O rico ele já vem de uma tradição de conhecimentos financeiros. Porque não só, ele tem seus problemas psicológicos, mas ele não tem essas crenças. E ele tem uma vantagem de ter a educação financeira. Então o rico ele vai falar assim, quando meu filho crescer, ele vai ser um investidor, vai ser um empresário. Essa é a diferença. Interessante. Aí eu vou entrar num outro ponto que tem a ver com o dinheiro, porque às vezes as pessoas não têm um objetivo específico na vida, né? A pergunta seria, como a pessoa pode escolher um objetivo? Como ela pode escolher um objetivo? Isso, como ela pode escolher um objetivo com maior clareza. Aí eu podia até definir antes também, né, o que seria o objetivo, o que seriam as metas, para ficar um pouco mais claro para a pessoa que quer se trabalhar nesse sentido de que eu, por exemplo, quero desenvolver ou aumentar a minha renda, colocar aquilo como um objetivo e ir alcançando aquilo paulatinamente. O que eu indico para as pessoas é o seguinte, primeira coisa,
é ela ter objetivos de curto, de médio e longo prazo. Sim. Tá? O que são objetivos? Objetivo é aquele algo maior que você quer. Vou te contar um caso que aí a pessoa, o nosso web telespectador tem uma maior clareza no entendimento. Eu fui procurado por uma pessoa, chegou para mim e falou assim: eu quero traçar uma meta aí, agora olha só, o objetivo era ele falou, quero traçar uma meta para atingir um objetivo. Você faz isso? Eu falei, vamos ver, porque eu trabalho com coach também, né, como coach. Eu falei, qual que é o teu objetivo? Ele falou, quero ganhar 10 mil reais até o final do ano. Eu falei, o que você faz? Qual que é teu currículo? Me dá aí, né? Deixa eu entender um pouquinho o que você faz, se é possível também você ganhar 10 mil até o final do ano. Isso nós estávamos em, não me lembro agora, mas acho que era abril, não sei se era abril, maio, por aí. Porque eu lembro que estava próximo do meu aniversário, eu faço aniversário em abril. E aí eu percebi que ele trabalhava numa área que é a que melhor paga, que é a área de publicidade, ele tinha um cargo bacana e tal. Ele só estava numa fase de transição. Sim. Eu falei, tranquilo que ele chega lá. Eu falei, se você ganhar 10 mil reais, quando você estiver lá ganhando 10 mil reais, o que você vai fazer? Ah, eu vou comprar mais coisas, tá? Vai me sobrar mais dinheiro, não sei o quê. Eu falei, legal. E depois que você tiver tudo isso, que você comprar mais coisas, o que isso vai trazer de bom? Ele falou, pensou, falou, não, vai me trazer mais liberdade, vou poder viajar, vou isso, vou aquilo. Ele foi lá dando os exemplos dele, né? Estou aqui resumindo absurdamente só para esclarecer. E aí eu fui, o que isso te traz de bom, o que isso te traz de bom, até que ele encheu o saco de o que isso traz de bom e falou, rapaz, eu não sei mais. E ele parou na tranquilidade financeira na velhice. Aí eu falei, este é o teu objetivo, ou seja, a tranquilidade na velhice, a tranquilidade financeira na velhice. Esse era o objetivo dele. Então eu fui trabalhar esse objetivo com ele. Por que, Samuel? Porque se ele traça o objetivo de ganhar 10 mil, ele vai chegar lá no final do ano ganhando 10 mil, gastando 10.500, 11, 12. Ele vai ficar sempre pendurado. Ele vai chegar a ganhar 15, ele vai gastar 16, 17, vai viver pendurado. Ele nunca vai se satisfazer. Mas quando ele traça o objetivo dele, ele vai fazer com que este objetivo seja cumprido. Ele faz a autoprofecia dele. Então ele vai trabalhar de uma forma para que isso seja alcançado. As metas deles vão ser direcionadas para isso. Muito bem. Temos aqui algumas perguntas aqui no chat, vamos ver se a gente consegue concluir todas elas com esse tempo que a gente tem. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Terezinha. Obrigado, Terezinha, por participar do programa. Como trabalhar a parte psicológica e mudar nossas crenças? Parabéns pelo programa. Terezinha, muito obrigado pela pergunta. Inteligente a sua pergunta, porque eu gostaria que os meus pais, que foram pobres, eu não tenho nenhum orgulho disso, eles terem sido pobres, né? Mas assim, eu gostaria que eles tivessem me instruído a procurar um tipo de terapia. E hoje tem as terapias financeiras. Eu, por exemplo, trabalho com isso. Eu trabalho com psicoterapia dinâmica, eu trabalho como coach, eu trabalho com programação neurolinguística. E são terapias rápidas, são terapias muito dinâmicas. E são terapias que permitem buscar o que está te entravando, buscar aquilo que é um nó que faz você caminhar e volta, ou muitas vezes nem caminhar. Então eu sugiro para você procurar um tipo de terapia dessas, tá? Terapia dinâmica, através da PNL, através de psicoterapia dinâmica, que a gente usa diversas técnicas para poder liberar você dessas amarras e você vai perceber que você tem condições de crescer a partir da pessoa que você é. Porque não adianta falar assim, eu sou pobre não vou ser rico, aquele lá é rico que nasceu rico. Não, não é verdade. A partir da pessoa que você é e de onde você está, se você reconhecer o que está te entravando, você consegue seguir e conquistar muitas coisas na sua vida, pode ter certeza disso. Muito bem, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Lourdes Assunção está perguntando aqui, que dica de livro você pode dar para alguém que está começando a estudar o assunto? Abraços, Lourdes. Olha, tem vários livros. Um livro que eu gosto mesmo, assim, que fala de uma forma bem tranquila e bem aberta, é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Por quê?
porque ele fala das personalidades, ele fala do tio Patinhas, ele fala daquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa medrosa. Então é uma forma de você ter um conhecimento. É do Gustavo Cerbasi, ele já teve aqui no programa. Eu gosto desse livro, acho que ele é bem claro, bem sucinto, e ele faz uma abrangência de uma forma assim, bem legal. Dá para você ler e entender o que ele está falando. Tem lá o Quem Mexeu no Meu Queijo, Pai Rico, Pai Pobre, mas eu considero uma leitura mais complexa para quem está começando. Ok? O Antônio Augusto pergunta, o programa está muito interessante, gostaria de saber do Getúlio, você conhece o Tesouro Direto? Se sim, como funciona? Obrigado, Antônio. Antônio, conheço o Tesouro Direto, aplico no Tesouro Direto, qualquer pessoa pode aplicar no Tesouro Direto. Só não dá para te explicar aqui como funciona, porque eu dou mais ou menos 2 horas de aula explicando só a respeito do Tesouro Direto. Mas se você quiser aplicar no Tesouro Direto, entra no site, tá, do Tesouro Direto e imprime lá a apostila de como aplicar no Tesouro Direto. Porque é fácil, cara. Simplesmente você vai no banco que você tem conta e fala assim, eu quero que vocês me registram no Tesouro Direto. Quando o banco te registrar, o Tesouro Direto vai mandar para você, através do e-mail, uma senha. E a partir daí você já pode entrar no site do Tesouro, que é o site da pasta onde você entra com login e senha. E lá vai ter todas as ações que você compra ali, tá? Super tranquilo, é como se você entrasse no site aí, nesse site de compra, para comprar um DVD, para comprar uma televisão, para comprar qualquer coisa. É super tranquilo, mas a sugestão é o seguinte, leia a apostila, alguma coisa que você não entender, eu vou pedir ao Ale que coloca aí o meu e-mail, para que você possa mandar um e-mail para mim, e eu te dou, eu tiro as dúvidas para você, tá legal? Porque realmente não dá para falar aqui. Mas é muito tranquilo, seguro, para mim é uma das melhores aplicações de nível médio, tá? Com baixíssimo risco e com maior captação de dividendos, ok? Muito bom mesmo. E já está chegando já o finalzinho do programa. Nossa Senhora. Passa voando, passa muito rápido. Olha, tá vendo? Olha o sinal, chefe. 2 minutos. 2 minutos. Já chegou. Mas é assim, o que é bom dura pouco. Deixa então a sua mensagem final para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa Consciência Próspera, por favor. Meu querido, minha querida, é o seguinte. Ontem eu falei exatamente aqui no meu programa, aqui na Biosegredo TV, às 20 horas, segunda-feira, fiz um programa só falando de dinheiro. O que eu peço para você é o seguinte, não olhe o seu trabalho, nem o dinheiro como um problema. Olhe o seu trabalho e o dinheiro como uma solução. Porque se você olhar na sua conta bancária e estiver negativa, toda a sua atenção vai ficar na falta, vai ficar na pobreza, vai ficar na sua tensão psicológica de que você não vai ter nada, daqui a pouco você vai perder tudo, vai morar debaixo da ponte, o que você vai fazer da vida? Isso é muito ruim. Aprenda a olhar o seu trabalho, valorize o seu trabalho, valorize o dinheiro. Não tem esse negócio de dinheiro não traz felicidade, não traz isso, não traz aquilo. Você sabe por que não traz? Porque não é vendido nas prateleiras de supermercados, senão você iria lá e comprava. Uma coisa é tangível, a outra coisa é intangível. Então aprenda a valorizar o seu dinheiro e aprenda a valorizar o seu trabalho. Porque esse negócio de fazer ritual, não é que eu não acredito em ritual, mas ritual sem ação e sem trabalho, você não chega em lugar nenhum. Muito bem, a gente agradece a participação aqui no programa Consciência Próxima do Getúlio, foi muito bom o bate-papo, a gente poderia ficar horas e horas aqui transmitindo e compartilhando essas experiências que realmente são enriquecedoras. Gratidão, obrigado. Obrigado eu, Samuel, muito obrigado obrigado você que teve aí a paciência de me ouvir, espero ter contribuído com você. Meu e-mail está aí, respondo qualquer pergunta que você quiser. Muito obrigado. Bem. Eu vou pedir então para o Ale agora colocar nosso acróstico de hoje, que é Portal Evolutivo. Estamos em um caminho na busca de um grandioso portal e viajando por períodos incontáveis para a libertação espiritual. O trajeto é em massa, mas essa ascensão é sempre solitária, só você com você. E levamos em nossa bagagem a luz como amiga solidária. Urge em nosso âmago o despertar da própria consciência, e o todo que está em tudo, o Criador, vibra em nossa essência.
Imperativo não é o que temos ou fizemos nessa longa jornada. Ver para onde nós estamos indo é que é uma certeira jogada. O portal evolutivo é a passagem que deixa a alma libertada. Acróstico de Luiz Gonzaga, que colabora todos os programas com o acróstico de fechamento. Agradecemos a sua participação, uma ótima semana para vocês. Sucesso, com muita luz, com muito dinheiro, com muita integração, paz, luz, amor, abundância, tudo de bom. Ficamos por aqui. Muito bom. Muito obrigado.